E aí, meu povo, bom ou não? Então, eu não sei se as coisas pra vocês estão realmente boas. E eu juro que eu entendo todo tipo de sentimento, inclusive a frustração. É muito péssimo a gente criar expectativas, a gente faz planinhos com o que a gente idealiza. E aí aparece a tal da realidade e joga uma torta de esterco na nossa cara. Confia em mim, filhinha, eu sei que não é legal. Mas nenhuma realidade aparece do nada. Todo fato vem seguido de uma história. Algo sempre acontece para que o ato seguinte seja concretizado. E o que eu vou fazer nesse vídeo? Vou contar histórias para vocês. Apenas histórias. E por mais que a minha língua coce, eu vou tentar não emitir a minha opinião, porque fatos narrados é apenas o que eu quero apresentar. Apenas fatos. Eu sei que no meio de tanta não notícia que acaba virando notícia, a gente se perde, a gente esquece, mas não nesse canal. Quer entender o porquê as coisas aconteceram diferentemente do que você estava esperando? Quer saber os porquês? Não se pode compreender o futuro sem entender o passado, mesmo que esse passado esteja há um mês atrás. Então separa o estomazil, fica confortável e bora lá! Uma vez um partido muito sonhado, muito aguardado que não saiu do papel. Era uma vez o Aliança pelo Brasil. E qual era o objetivo esperado quando a ideia de lançar esse partido foi criada? Não ter que mendigar, nem ceder, nem barganhar com nenhum partido político desse Brasilzão de meu Deus. Seria o primeiro partido lavado com Vênice, sem marcas, sem manchas, sem histórico ruim de políticos da sigla. Seria um começo ou um recomeço para mostrar que sim, dá para fazer política sem politicagem, apenas com pessoas que queriam tempos melhores. Esse era o sonho. Porém, a realidade se apresentou. Apesar de, segundo o deputado Felipe Barros, o Aliança pelo Brasil ter mais de 1 milhão de fichas, quando eram necessários apenas 492 mil, o TSE validou apenas 12 mil assinaturas. Em dezembro de 2020, ou seja, 8 meses atrás, não havíamos alcançado sequer 10% da quantidade de assinaturas necessárias validadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eram pessoas bem intencionadas, porém sem uma casa. Não se faz nada, absolutamente nada na política sem um partido. Sem uma sigla, você sequer consegue judicializar uma questão. Ter uma casa e uma família nessa casa é a base de todo ato político, pro bem e pro mal. E é assim que essa história começa, boas intenções na cabeça e nenhum recurso na prática. Então vamos em busca de um lar. PSL do Bivar, do Julian Lemos, da Daiane Pimentel? Ou o PTB do Roberto Jefferson? Talvez o Patriotas. Sim, o Patriotas pode ser um lugar para se recomeçar. Vai lá na frente, Flávio, vai lá e vê se a gente pode construir e abrigar a nossa base. Bolsonaro quer partido cristão e de direita, mas a ala do Patriotas resiste. E como essa resistência foi imposta? O presidente do partido queria receber o Bolsonaro, o vice-presidente não. Então foram feitas 3 convenções, não previstas em estatuto, ou seja, irregulares, para derrubar o presidente do partido. E eis um fato interessante: o vice-presidente do Patriotas acusou o então presidente de alterar a composição do colégio eleitoral para garantir maioria na votação que mudava o estatuto e permitiria a chegada do presidente Bolsonaro na sigla. Grava essa informação, é muito importante. Então, eis que entra em cena mais uma vez o ministro do STF, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o iluminado Barroso, que validou a convenção tida até então como irregular e afastou o presidente do Patriotas de seu cargo, deixando o vice, opositor do Bolsonaro, como novo presidente da sigla. Barroso mais uma vez se iluminou em assuntos que afetam diretamente o presidente da República. Mais uma vez, ficamos sem uma casa há pouco mais de um ano das eleições de 2022. Mas vejam que fato interessante. Se pegarmos a Comissão Especial do Voto Auditável, última instância antes da votação em plenário, vamos enxergar exatamente a mesma situação que aconteceu no Patriotas, porém, dessa vez com as bênçãos da lei. 10 de junho de 2021. Voto impresso tem maioria para avançar na Câmara. 30 de junho de 2021. Presidentes de partidos se reúnem com Alexandre de Moraes contra voto impresso. Dia 1º de julho de 2021. Partidos contrários ao voto impresso trocam deputados em comissão especial. MDB, PSD, PL, Patriotas, PV, Solidariedade, PSDB, Republicanos, PSL, Cidadania, PV e Avante. Segundo a matéria, abre aspas, dirigentes devem fazer alterações na composição da comissão até
assegurar a maioria para derrubar a proposta. E foi o que eles fizeram. Foram trocando todos os membros da comissão até que se conseguisse um número certeiro para que o voto auditável não fosse aprovado. O curioso é que o Patriotas acusou o então presidente em sua convenção de fazer o mesmo. Barroso achou aquilo arbitrário e afastou o presidente da sigla para derrotar Bolsonaro e deixá-lo sem partido. Porém, na Câmara, para derrubar um projeto de lei até ontem defendido inclusive pela oposição como Ciro Gomes e Rodrigo Maia, que agora mudaram de ideia. Do nada, pode ir trocando todo mundo aí até que seja maioria e enterre essa lei que teria transparência e segurança para o nosso símbolo da democracia. Qual seria a solução para essa manobra? Então, meu povo, devido ao esteja presa, eu não ouso opinar. Nesse momento da história, estamos sem casa e com uma das principais bandeiras na iminência de cair para nunca mais voltar. Mas quem dera que fosse apenas esses os problemas. CPI instalada no Senado para investigar o culpado por pessoas perderem suas vidas para o Flangoflito. Eu e o mundo inteiro achávamos que o culpado era o próprio Flangoflito, mas o Senado e a oposição acham que a culpa é do Bolsonaro. Nossos parlamentares se prestaram um papel jamais antes visto. Qualquer coisa que aparecia, assim, precisa ter prova não. Se você tem culhão pra falar, você vai lá e fala que a gente compra seu boi e a mídia divulga. Após várias sessões e a tentativa de emplacar o crime de gabinete médico paralelo, de recusa de compra de picadinhas, sendo que hoje somos líderes em número absoluto, a CPI parecia não ter rumo e foi perdendo o fôlego e o interesse das pessoas. Depois de pico, no fim de maio, o interesse na CPI do Flangoflito cai 59% no Google. Interesse caiu para menos da metade nas últimas 2 semanas. Droga! Essas historinhas não estão colando. E foi aí que entrou em cena Luiz Miranda e seu irmão Luiz Ricardo, denunciando a tentativa de superfaturamento de picadinhas. E pronto! Temos um fato novo. Aziz diz que a acusação sobre Covaxin é a mais grave que a CPI já recebeu. Todo mundo aí já sabe, mas não custa te lembrar. O Miranda disse ter entregue nas mãos de Bolsonaro no dia 20 de março uma invoice onde constaria as irregularidades e o superfaturamento, que no final foi atestado apenas a incapacidade de nossos senadores de fazer cálculos matemáticos. Senadores, mesmo assim, foram até o STF e denunciaram Bolsonaro por prevaricação. São esses senadores Randolfo Rodrigues, Fabiano Contarato e Jorge Cajuru. A relatora desse processo é a ministra Rosa Weber, que recebeu o pedido e perguntou para a PGR: e aí? O que você acha? A PGR respondeu que achava que essa denúncia deveria aguardar o final das investigações lá na CPI, antes que qualquer coisa fosse feita. Rosa Weber então rodou a mãozinha, mandou a PGR enfiar o rabo entre as pernas e abriu o processo por prevaricação, porque afinal de contas, ela era a dona da bola. Grava também essa informação. É até engraçado o que vem depois disso. Então os irmãos Miranda anunciaram que provariam tudo o que falaram, só que eles não contavam que Dona Emanuela, da empresa Preciso, chamaria para uma cariação para que provas sobre as mentiras dos irmãos Miranda, tipo que eles não possuíam a invoice no dia 20 para apresentar ao presidente, pois segundo a Emanuela ela só teria sido enviada no dia 22, fossem expostas tanto para o público quanto para a CPI. E foi ali que algo mudou. Irmão de Luiz Miranda afirma não se lembrar de ter mostrado invoice da Covaxin a Bolsonaro. Irmão de Luiz Miranda diz que trocou de celular e não tem mais conversa sobre a pressão no caso Covaxin. Em depoimento à PF, irmão de Luiz Miranda diz que não gravou conversa com Bolsonaro. Luiz Miranda confirma que irmão não possui conversas originais do caso Covaxin. Não sei se ele se acovardou, diz Luiz Miranda sobre depoimento do irmão à Polícia Federal. Luiz Miranda pede à Polícia Federal para adiar depoimento para a próxima semana. Essa, segundo Omar Aziz, é a acusação mais grave que a CPI já recebeu. E após esse monte de nada, a Polícia Federal pede que Luiz Miranda seja investigado por denunciação caluniosa lá no STF. E aí voltamos na história onde a PGR pediu que o STF aguardasse o fim das investigações justamente para não passar esse vexame que tá passando agora, com a mesma ministra relatora. Rosa Weber pede parecer da PGR sobre a investigação de Luiz Miranda sobre suposta denunciação caluniosa contra Bolsonaro. E uma informação adicional: somente 3% dos réus com foro privilegiado são condenados. O STF deve estar trabalhando muito, deve estar muito ocupado.
Mas ao que tudo aponta, essa historinha dos irmãos Miranda não vai ficar por isso mesmo. Se você ficar atento, você enxerga coisas que os senadores simplesmente não queriam ver. Como, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp exposta pelos próprios irmãos Miranda na comissão, do dia 20 de março de 2021, mesmo dia que Bolsonaro recebeu, onde dizia: aquele rapaz que me procurou dizendo que tinha picadinha, disse que não assinaram porque os caras cobraram propina para assinar o contrato. Vou perguntar se ele tem provas. Aquele rapaz que Luiz Ricardo alega o ter procurado na mensagem, ou é o Dominguete ou é o Cristiano, da denúncia de $1 que golpistas da Davat queriam aplicar no Ministério da Saúde. Entendam, Luiz Miranda e Luiz Ricardo já estavam em comunicação com o povo da Davat desde março de 2021. E é esse o nível dessas pessoas. Fiz essa pergunta. Quando eu fiz essa pergunta, o Dominguete me respondeu, abre aspas, vou deixar até claro que é o devido exagero, que a compra das vacinas teria sido apoiada pelo Vaticano e a Senado. Bom, continuando a história, senadores da República compraram essa história sem as devidas investigações, apontaram culpados que combinariam com seus desejos, apontaram fatos que casariam com suas narrativas. Senado da República, Casa do Povo, CPI que possui Randolfo Rodrigues como vice-presidente e que agora grava vídeo convocando o MST para ir pra rua para que Bolsonaro não conclua seu mandato. Todos vocês, do heróico, histórico Movimento Sem Terra, ir para as ruas, colocar fim a esse governo. Nos encontremos. Quero estar com os companheiros e companheiras nas ruas no dia 24 de julho, mas não só no 24 de julho, nas ruas até por fim a este governo. Enquanto tudo isso acontece, o Estadão faz uma matéria dizendo que Braga Neto condicionou Lira, presidente da Câmara, a realização das eleições em 2022 ao voto auditável e transparente, coisa que imediatamente foi desmentida tanto pelo próprio Lira quanto por Braga Neto. Porém, Renan Calheiros aparece exigindo a demissão do general Braga Neto. E Renan só se sente confortável para fazer tal alegação porque tanto a velha mídia como a galerinha do sapatênis, assim como toda a oposição, o abraçou como salvador da pátria, fazendo questão de esquecer e não mencionar que Renan Calheiros é Renan Calheiros, o líder de processos no Supremo por, supostamente, roubar o povo brasileiro em todas as oportunidades que ele teve. Simone Tebet, líder da bancada feminina, que em 2019 abriu mão de sua candidatura para apoiar o Alcolumbre para que Renan Calheiros não se tornasse presidente do Senado, agora faz dobradinha com ele na CPI. Aparentemente, esse povo não se incomoda de rolar na lama desde que a sujeira resulte em objetivos alcançados. E o único objetivo dessa CPI é derrubar o presidente Bolsonaro, porque se fosse mesmo uma disposição de ir em busca da corrupção, o consórcio Nordeste não teria sido blindado na questão dos 300 respiradores pagos com dinheiro do povo, que por sinal nunca foram entregues, que foram comprados de uma empresa que teve em sua segunda nota fiscal a emissão de uma venda de 48 milhões de reais. E mais, agora tem um novo item nessa jornada pela impunidade. 8 de julho de 2021, presidente do Consórcio Nordeste assina termo para importação da Sputnik. Previsão é que lote chegue ao Brasil até a próxima semana. 21 de julho de 2021, fundo russo pede prazo de 48 horas para decidir se envia Sputnik ao Brasil. Sim, estão precisando pensar. Além de tudo isso, Bolsonaro encaminhou à Controladoria Geral da União, ao Ministério da Justiça e ao TCU a proposta de venda feita ao Ministério da Saúde de Coronavac, oferecida a $5 pelo próprio fabricante, sendo que o Butantan vende para o Ministério da Saúde a $10 o mesmo produto do mesmo fabricante. Então ficamos aqui aguardando o empenho da CPI em tentar sair da lama e mostrar que é de fato uma comissão séria em busca da justiça, não um aglomerado de senadores de oposição em busca de politicagem. Mas aguardemos sentados. E enquanto Fachin, o responsável por uma manobra política até hoje não explicada por ninguém para soltar o Kraken, também conhecido por Lula, que isentão passou pano dizendo que Fachin estava soltando Lula para salvar a pele do Moro, o que na verdade não adiantou nada, porque o Moro foi considerado suspeito do mesmo jeito e o Lula teve as suas sentenças anuladas do jeitinho que o Fachin queria. Então agora ele segue acusando o presidente da República, de novo, mas também um voto auditável, dizendo ser pernicioso, antieconômico e ineficaz. Marcelo Ramos, articulador do fundão de 6 bilhões dentro da LDO, vice-presidente da Câmara, se declara oposição a Bolsonaro e fala em impeachment.
Esse senhor, Marcelo Ramos, tem tanta, mas tanta coisa na bagagem que merece um vídeo só pra ele. Aguardem. E o detalhe, no meio de tudo isso acontecendo, ainda temos reforma fiscal e tributária para passar, reforma política, privatizações, além do voto auditável. Como que vocês acham que isso seria possível? Articulações políticas. Ciro Nogueira, senador, líder do PP, que um dia já foi também um partido de Bolsonaro, entra para a Casa Civil. Mas o que faz a Casa Civil? Articula com os parlamentares para que projetos de interesse do governo sejam aprovados. A Câmara abriu diálogo com o Lira, mas o Senado estava difícil. Vocês estão vendo. Paulo Guedes gostou dessa nomeação porque ele disse ser muito importante, ainda mais nesse momento, buscar o apoio no Congresso para que as coisas andem. Ciro Nogueira, em seu currículo, bom, é um cara bem relacionado, amiguinho de todo mundo. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Também pode. Eu tenho como saber disso? Não. Gostei disso? Também não. E o que sobrou foi a torcida para que quem fez saiba o que está fazendo, mas já vemos alguns resultados. Com Ciro na Casa Civil, chance de impeachment vai a zero, afirma Rodrigo Maia. Presidente do Partido Republicanos muda e apoiará voto impresso auditável. Menos poder ao Tribunal Superior Eleitoral em troca do voto impresso. O acordo que pode salvar a PEC 135 na... Mas tem coisas que podem mudar com essa indicação do Ciro Nogueira ao Senado, já que Cátia Abreu segue articulando pelos corredores por uma vaga no TCU. Cátia Abreu no TCU. Você já pensou? Bom, já que eu falei de TCU, falemos de TCU. O Tribunal de Contas da União, que agora, depois desse tempo todo, vem a público dizer que a Receita Federal, de forma ilegal, estava acessando dados de Flávio Bolsonaro e de alguns outros políticos. Só que a matéria usou a palavra bisbilhotando como se fosse uma coisa inofensiva. Um crime inofensivo. É o que eles tentaram te passar. Porque agora é assim, meu filho, você não precisa ser acusado de um crime. Eles vão lá, quebram seu sigilo, devassam a sua vida até encontrar algo que possam usar contra você. Você quer um exemplo absurdo para desenhar isso? A CPI que investiga o Flango Flito quebrou o sigilo de pesquisas no Google do Felipe G. Martins desde 2018. Filhotes, o Flango Flito só começou em 2020. Por qual motivo vocês acham que eles estão interessados no que o Felipe pesquisava em 2018, 2019? Os caras estão procurando alguma coisa que nem eles sabem o que é. E quando eles não conseguem quebrar o seu sigilo, eles te investigam clandestinamente, sem autorização. Isso nem de longe é Estado democrático de direito. Daniel Silveira já pagou fiança e continua preso. Em que democracia no mundo isso acontece? Isso precisa parar. Se não vai no amor, vai na dor. Porque todos aqueles que hoje, sem nenhuma outra opção, porque são desde presa, nos acusam de articular com o Centrão, estavam lá de mão dadas com a Gleisi Hoffmann e o Capitão Cueca, assinando o super pedido de impeachment. Pra eles é para um bem maior. Pra nós é porque a gente é vendido mesmo. Pois é. Democraticamente, respeitando ali as 4 linhas, é o que dá pra fazer. Articular. Por mais que ninguém goste disso. E eu sei que você tá na expectativa que o Brasil cedo ou tarde vai dar certo. Mas enquanto a gente tá aqui nesse sentimento, uma vereadora presa toma posse de dentro de um presídio. De novo, se não foi no amor, que vá na dor, mas que vá, porque se eu sei de alguma coisa, é que nenhum de nós aqui aguenta mais. E eu, que queria o Moro no STF e o Deltan na PGR, vou permanecer aqui pagando pra ver, mas mais que isso, na torcida que tudo no fim dê certo, porque só um idiota torce pra que o piloto do avião vá pra terra do pé junto em pleno voo. E assim chegamos ao fim dessa história, onde eu te apresentei fatos. Vamos sendo encurralados na parede, porque, ao que me parece, só o lado de cá joga dentro das 4 linhas da Constituição. Por nos mantermos limpinhos, somos derrotados dia após dia, enquanto a oposição e a galera do sapatênis carregam Renan Calheiros nos braços. Não é uma questão de fazer igual, é uma necessidade de equiparar a força. E de novo, se vai dar certo, eu não sei. Mas aguardemos as cenas dos próximos capítulos. E agora eu quero saber de você. O que você achou dessas mudanças? Vai dar certo? Vai dar errado? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, de primeira é rua. Tá, tem essa também. Mas se acontecer alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.